Num país que tradicionalmente tem asco do assunto política, que talvez você, assim como eu, já ouviu muitas vezes aquela fala dizendo política não se deve se envolver com política, não devemos discutir política, enfim. Num país onde o analfabetismo funcional é crescente a cada dia que passa, e num país em que efetivamente nós temos esses eventos climáticos, como aqui no Rio Grande do Sul, e temos os eventos do ódio em massa, que você com certeza já viu, é que esse canal se propõe em falar de política. Mas falar de política é falar de algo útil ou inútil? Será que vale a pena falar de política? Bem, depois de uma semana tão difícil em que as águas de maio arrastaram casas, sonhos, histórias e vidas, a gente vai falar um pouco de política, porque acreditamos que falar de política é talvez entender o que está acontecendo com o nosso planeta, não só com a nossa realidade. Pois é. E agora? E agora, José? Seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, o Falando de Política. Quero, de antemão, fazer alguns esclarecimentos sobre o nosso canal. A partir de agora, nós vamos ter um vídeo semanal, toda sexta-feira, e podendo ter algum conteúdo extra durante a semana, devido à minha agenda profissional. E como eu não vivo de YouTube, gente, então eu preciso, né, me dedicar também para outras atividades. E o YouTube fica como um hobby aqui e não vou abandoná-lo, mas vou diminuí-lo, até porque não quero ficar só produzindo números para o YouTube. Eu quero produzir qualidade. Não adianta nós termos 1000 vídeos e esses 1000 vídeos não terem tanta relevância que talvez um bem feito possa ter. É claro que eu não tenho a pretensão de, em um vídeo, viralizar o mundo e ser uma obra-prima para a humanidade. Obviamente que não. Não tenho essa pretensão, nunca tive. Mas talvez um vídeo bem produzido valha mais do que talvez 1000 comentários, às vezes até afoitos, por mais que a gente se prepare para gravar e ter roteiro e tudo mais. Então, meus caros, a partir dessa semana, nossos vídeos serão sexta-feira e nós vamos ter shorts durante a semana aqui para que você, né, acompanhe o nosso canal. Certo? Muito bem. E antes de mais nada, peço que você já deixe o seu like, inscreva-se no canal, assine ali o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo novo aqui do Falando de Política. Mas para que falar de política? É preciso que falemos de política e muito, porque quando nós falamos de política, nós estamos falando não do sistema partidário. Nós não estamos aqui falando de política partidária. Nós estamos falando
de política como a ciência do bem comum. Essa é a definição dada pelas ciências políticas à palavra política. Então, nós temos que pensar que política se exerce estando dentro ou fora de um partido político. A política está nas nossas relações familiares, onde nós temos, por exemplo, uma hierarquização nas nossas relações. Nós temos uma política em que nós vivemos relacionando-nos, né, no nosso meio social, no nosso meio profissional. Então, política, ela se estabelece. Até onde se nega a existência dela, ao negar a existência dela, você está exercendo a política. Negar alguma coisa não significa em nada que essa coisa não exista. Porque é uma burrice achar que eu negando não existe. Não. O pensar logo existo é uma realidade já trazida por Descartes? Sim, é verdade. Mas o ignorar logo não existo não é uma realidade. Eu posso ignorar uma realidade, mas ela não vai deixar de existir porque eu, ínfimo ser da criação, né, desse cosmos inteiro, negando isso não significa que isso não exista. E aí a gente precisa olhar para algumas coisas. Esta semana foi uma semana muito dura para o meu estado. Após as águas de maio terem varrido cidades literalmente, sonhos, casas, ter deixado pessoas desabrigadas e até vidas que se foram com as águas, nós temos hoje uma realidade. E qual é a realidade que nós temos no Rio Grande do Sul? A realidade de que é preciso pensar o desenvolvimento ambiental associado ao desenvolvimento comercial, econômico, social e tudo mais. É preciso pensar que a pauta ambiental já não é mais uma pauta da perfumaria identitária, como alguém erroneamente poderia colocá-la nos dias de hoje. É preciso pensar o meio ambiente e a nossa relação com ele para que exatamente, né, nós não tiremos a condição de um habitat natural para nós, porque é isso que está acontecendo. E diante dessa tragédia e dessa crise que se assola no Rio Grande do Sul, agora a gente começa a fazer aquela discussão que talvez lá atrás Lichtenberg, quando denunciava a poluição da Borregar no Lago Guaíba, e era despejado diretamente da cidade de Guaíba, no Lago Guaíba. Pois bem, era uma empresa de celulose, enfim, fétida Borregar. Ou quando Luiz Henrique Hessler, acho que é isso, né? Pelo menos o sobrenome é Hessler, aqui da minha cidade, denunciava já na década de 50 do século passado os desmandos e tudo que foi feito contra a bacia do Rio dos Sinos, que, né, é a bacia que sofreu muito na Grande Porto Alegre, que maltratou muitas comunidades. E Hessler já denunciava a questão do desmatamento das matas ciliares. É preciso pensar e é preciso dizer que cidades como São Leopoldo e Porto Alegre existem ocupações em várzeas. Várzeas são áreas que podem estar secas por determinado período do ano, mas em outras servem exatamente para o extravasamento da água em períodos altos. Portanto, ali não é possível que no bairro Sarandi, em Porto Alegre, ou em regiões do bairro Campina, em São Leopoldo, existam pessoas vivendo ali. É preciso realojar essas pessoas. É preciso dizer que a devastada Eldorado do Sul faz parte de uma área em que o curso do rio voltou, porque ali é o delta do Jacuí. É preciso pensar
que as águas do Guaíba e dos demais rios que compõem esta bacia, elas só estão voltando para o seu leito original. É bem importante lembrar que parte do centro histórico de Porto Alegre é uma construção em cima do rio que foi perdendo seu espaço. E assim foi construído o Beira-Rio, e assim foi construído o seu CT, e assim foi construída a linda Praça da Alfândega, que hoje vive os sofrimentos desta enchente. Desta enchente que foi muito maior do que a fatídica enchente de 1941. É preciso dizer que a gente precisa aprender com as coisas que nos vêm. E isso é política. Política não é simplesmente ser um militante. Aliás, as pessoas nem sabem o que significa, na verdade, ser militante. Porque militante não é simplesmente alguém que esteja travestido ou vestido com cores de um partido político, entregando um panfleto qualquer e gritando e fazendo músicas como se fosse de uma torcida de futebol para este partido ou para aquele candidato. Militante é quem defende uma causa, que acredita na defesa de algo e que defende aquilo e que manifesta-se perante a sua sociedade na defesa de uma pauta. Porque quem faz isto de somente ficar cantando e entoando cânticos como se fosse uma torcida de futebol tribal, não é política, não faz política, faz panfletagem. Então, num país como o nosso, é preciso começar a desconstruir muitas coisas que a ignomia do bolsonarismo e do lulismo também produziram na nossa sociedade. Nós vivemos o surto do analfabetismo político. E é preciso também dizer que nesse surto do analfabetismo político, nós temos um discurso quase que, vamos dizer assim, hipócrita, para não dizer outra coisa, quando eu vejo bolsonaristas cobrando da União aquilo que eles nunca cobraram quando estiveram lá. Aqueles que defendem o Estado mínimo, defendendo a ação do Estado na hora da tragédia, e talvez não são aqueles que acreditem tanto na força de um privatismo que resolva tudo. Por que agora o Estado tem que resolver tudo? Ou talvez vão reconhecer que nós não podemos ser só privado, nem tampouco só público. É preciso a coexistência de um e outro. E mais, acreditar num privado que não tenha nenhum ordenamento do Estado é querer voltar aos tempos do feudalismo, onde as leis se davam somente nos feudos e em volta deles não existia nada. É preciso repensar algumas coisas. E é esta a nossa proposta. Não sei se isto se faz, vamos dizer assim, tão atraente para uma sociedade que está acostumada com o espetáculo e com o discurso raso. Não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu sei que é preciso fugir disso tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E é preciso fugir da liquidez de uma sociedade despolitizada.